Porto Alegre que tem jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo Brick num alto astral. Porto Alegre me faz. Boa noite. Vai ser difícil achar um lugar para esconder as lágrimas, mas enfim. Eu queria cumprimentar essa mesa maravilhosa, Dr. Hans, quem me deu o primeiro livro de psiquiatria da infância. Eu sempre lembro mesmo quando a gente almoça junto lá no Bourbon. Dr. Rovinski, Dr. Mauro Sparta, que foi assim uma pessoa, uma luz na minha vida. Aliás, quando eu perdi a minha mãe no começo da pandemia, ele foi a primeira pessoa que me acolheu com umas frases assim que foram muito alentadoras. Então o Mauro Sparta, uma caminhada comigo maravilhosa. O Ritter, que é uma pessoa fantástica em termos de conhecimento. Às vezes a gente discute bastante, né, Ritter? Às vezes a gente discute bastante, mas é como dizia meu pai: família que briga unida permanece unida, né? A secretária Arita, que é uma pessoa do Estado, que eu já conhecia lá na época quando substituiu o secretário da Saúde, Osmar Terra. A gente já trabalhava com ela há bastante tempo. E uma honra estar aqui, secretário Ritter, secretário Mauro. A Denise eu vou deixar para o final. A Sinara Dutra, que é uma pessoa que já falou aqui. Nós tivemos um projeto muito lindo juntos com as adolescentes abrigadas, com os adolescentes abrigados, e foi um trabalho que me emocionou muito, Sinara, ter participado lá na Clínica Empati, receber e ver a transformação que se teve com aqueles adolescentes que, quando fazem 18 anos, são jogados na sociedade. E aí, o que vai acontecer? Tu continua acompanhando. Então, depois no finalzinho também eu tenho uma das passagens mais importantes que tu estavas, que permeou com o nosso contato. O meu deputado, Sabino, que me convida muitas vezes para dar palestra, para as aulas do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pessoa maravilhosa também. Bom, eu queria começar agradecendo a minha família, né? Ou seja, a minha família que está ali, ou seja, eu fico muito honrado, né? Ou seja, que as minhas irmãs, a minha família sempre, meu DNA no serviço público começou com eles, né? Quando eu era pequenininho já eram servidores públicos do Estado e do município de Porto Alegre, né? Então, a Sandra, a nossa Florence Nightingale aqui do Rio Grande do Sul, enfermeira, né? A Suzana, minha irmã querida, né? A Sumara, que segurou e que atualmente é a pessoa que mais cuida de mim, né? E segurou assim durante a pandemia, foi uma guerreira com a minha família, com a nossa família, né? Então eu queria deixar, e o Jorge, meu cunhado querido, né? Então a minha família foi a base de tudo, mas também eu queria agora começar a fazer uma eu prometo ser breve, pessoal, só umas 4 horas mais ou menos. Vou ser bem breve, sim. Eu queria registrar aqui, eu tenho aqui amigos de infância, de faculdade, de pós, de caminhada, ou seja, a minha vida está toda aqui. O Flávio Kapczynski, né, foi meu amigo, nós nos criamos juntos, né, estudamos no Colégio Dom Diogo de Souza, um colégio com uma forte influência musical. Daí a nossa influência musical, compusemos uma música junto para os festivais, chamava Rio Verde, não sei se tu te lembra. O Flávio hoje é um dos 100 maiores cientistas da área da saúde e influenciadores do nosso planeta, né? Uma pessoa que, ele sempre tirava o primeiro lugar nas feiras de ciências, ele tirava medalha de prata, de bronze, mas o Flávio sempre já era talhado para ser assim um grande pesquisador que é, e muito me honra a tua presença aqui, Flávio. Depois fizemos o ensino médio junto no Colégio Dom João Becker, depois a URGS junto em medicina, tu entrou um pouco antes de mim, né? E depois eu segui a carreira da psiquiatria, né? Na faculdade, o Jorge Bisi, que está aqui, um dos maiores neurocirurgiões pediátricos que a gente tem no país, que está aqui, eu tenho uma passagem bem pequenininha no final também para falar de um desafio que nós tivemos. Jorge, muito obrigado por estar aqui. E, bom, durante a residência, quando terminei a faculdade, fiquei um ano sabático na Inglaterra, né? Depois voltei, fiquei 3 anos na Espanha, estudando no Hospital Ramon e Cajal,
E depois voltei para o Brasil para fazer psiquiatria no São Pedro, que foi é a minha grande casa, né? A minha grande casa, e eu penso um dia fazer a trilha de volta com algumas horas para o São Pedro, porque eu sempre digo... Quem estuda lá está capacitado para enfrentar qualquer situação na área da saúde mental. E o Hospital São Pedro, que está aqui representado pela Renata Brasil, uma das maiores autoridades em dependência química do país, a minha eterna presidente da BEAD, né? O meu grande professor, meu farol, meu mestre, meu amigo. Paulo Seixas, né? Que Paulo Seixas montou meu consultório e foi que me encaminhou os primeiros pacientes para o consultório, foi uma das pessoas que conseguiu meu primeiro posto de trabalho, né? O Eduardo Daura, que está aqui, que trabalha comigo, uma das maiores referências em esquizofrenia que nós temos, vereadora, nós temos que escutar o Eduardo Daura. Ele tem projetos, ser secretário, ele tem projetos assim para evitar filas de espera com pacientes esquizofrênicos em surto, e eu sei que tu é uma pessoa que vai atrás disso, né? Nós fomos atrás lá com o Paulo Abreu da questão da ketamina para o risco de suicídio. Hoje graças ao Cincinato, aplicado lá no Hospital Presidente Vargas. Então, assim, o Eduardo Daura trabalhou muitos anos comigo, né? A minha aluna Fernanda Fangueiro, que hoje trabalha no São Pedro, coordena a residência médica lá do São Pedro. A Cristiane, que me ensinou a trabalhar com SEI quando eu cheguei na coordenação de saúde mental, me deu todos os passos ali. Enfim, eu ficaria o tempo inteiro aqui citando, e peço desculpa se alguém não for citado, né? A Fátima, minha assistente social, que depois que se aposentou, foi trabalhar lá no CERTA conosco e é uma pessoa maravilhosa. A Josiara, que estava desde o primeiro momento, desde a primeira reunião que a gente montou na época da pandemia, quando só se falava em vacinas, de noite nós nos reuníamos para montar o grupo de trabalho do CERTA, e a Josiara hoje é uma aquisição do CERTA, né? A gente roubou da educação, um grande especialista na área de educação especial, hoje está com a gente lá no CERTA. O meu grande assessor, Carlos, eu não consigo dar um passo sem ele lá no CERTA, está sempre do meu lado me ajudando. O Marcelo, meu querido, está sempre também lá no CERTA com a gente. Então, enfim, eu ficaria aqui citando só o nome das pessoas que eu amo muito: Coronel Bencochea, Coronel Sarmento, que está aqui também me prestigiando, né? Coronel Bencochea tem um dos livros mais belíssimos que eu já li sobre segurança pública, né? Então, assim, eu estou vendo aqui muitas pessoas da minha família do CERTA, né? Eu sei que eu sou muito duro, às vezes, ali com o CERTA, né? A questão, Juliana sabe disso, né? Juliana lá da direção administrativa, eu sou muito rígido lá no CERTA. E, bom, todas essas, até me perdi aqui na minha fala, né? Mas todas essas passagens, assim, quando eu saí da coordenação de saúde mental, o Cincinato me convidou para um desafio que foi um dos mais difíceis da minha vida, que foi ser da direção técnica do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Ele estava reerguendo o hospital, hoje o hospital voa, né, um céu de brigadeiro, graças ao Cincinato, e a carta branca que ele me deu para poder, do meu jeito, olhar o diretor técnico de um hospital. Ele não dorme, pessoal. Ele não consegue dormir porque ele está sempre mergulhado dentro do hospital. E foi assim, o CERTA nasceu do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, né? Hoje em dia já cortamos o cordão umbilical, mas precisava ter uma instituição onde ele tinha nascido. E, enfim, foram assim, muitas questões assim, na minha vida que eu assim, ficaria horas aqui. E queria falar um pouco sobre a Tanise também, que apareceu, assim, acho que houve, quando eu falei na inauguração do CERTA, uma junção, assim, o parlamento pela primeira vez teve uma psicóloga no parlamento, eu não podia deixar de faltar essa oportunidade, né? Porque eu sei que a saúde mental é o maior patrimônio de uma sociedade, né? Nada funciona se a gente não tiver saúde mental, pessoal. Então, por isso que o Janeiro Branco, né, e essas caminhadas agora, setembro, nós temos o Setembro Amarelo, que é da parte da prevenção do suicídio, né? E a Tanise, quando eu a conheci, comecei a dizer, bom, agora que a gente tem uma psicóloga no parlamento, eu vou incomodar ela.
E a gente se conversa muito, a gente trabalha muito, a gente faz muitos projetos, temos muitos outros projetos aí pela frente, a Saúde Mental, que ainda quero ver se concretizar, né? A Saúde Mental, o Certa Mais também, que é uma realidade. Eu estava vendo o prefeito falar esses dias no debate, se comprometendo com o Certa Mais. A questão da dependência química, o meu irmão Sandro Centrão me ajudou muito também na chegada lá na secretaria, né? A Mari de Bosco, ali também depois eu dei uma passagem. E eu queria concluir, pessoal, com 3 pequenos eventos na minha vida. O Certa é o maior de todos, né? Paula, o coração inicial do Certa lá. Eu queria falar 3 pequenas passagens, 4 pequenas passagens na minha vida antes de encerrar. Uma delas, quando eu estava em Madrid, no Hospital Ramon e Cajal, fazendo o curso de especialização em ciências da linguagem, a gente estava trabalhando com velhinhos afásicos motores, aqueles que tinham tido um AVC e perdiam a capacidade de falar. Eles entendiam, mas perdiam a capacidade de falar. E nós montamos lá um coral de afásicos motores com músicas que eles tinham aprendido antes dos 5 anos de idade, antes da dominância cerebral. E não é que os velhinhos cantaram, né? Ou seja, não conseguiam falar, mas começaram a cantar. Foi uma passagem mais... A outra passagem, Sinara, que me emocionou muito quando a Sinara é embaixadora do Certa, quando tu doaste aquele óculos lá de realidade virtual para nós, que o Certa é a primeira instituição que trabalha com realidade virtual com as crianças. Nós temos 2 óculos, tem uma emenda da Denise Sabino para comprar mais 4 óculos. Eu estava chegando lá no Ministério Público e de repente um dos seguranças me chama, doutor Alceu. Eu olhei, o senhor se lembra de mim? Eu disse, não me lembro. Pois é, doutor Alceu, eu era do grupinho aquele dos egressos da fase no São Pedro, das crianças malvadinhas, né, que ninguém queria acolhê-las, e o senhor montou naquela época um grupo para trabalhar com as crianças. Hoje eu estou aqui, tenho família e estou trabalhando. Aquilo para mim valeu a pena, né, ter seguido aquela caminhada. E mais 2 passagens, uma com o Jorge Bise, era o carnaval, né? E o Jorge estava em sala cirúrgica lá no Presidente Vargas e estava faltando uma válvula, né? E ele me ligou em pleno carnaval e eu tive que sair correndo atrás de uma válvula para que ele pudesse operar o paciente, né? Hoje, depois a gente começou a ter válvulas mais sobressalentes lá para que isso não acontecesse. Uma última questão foi quando eu estava para sair já do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, doutor Cincinato. Foi uma escola para mim esse período que eu fiquei lá, né? A gente conseguiu fazer uma parceria muito forte lá dentro de levantar o hospital. Mari, a gente era uma sexta-feira tardinha assim, e tinha nascido um neonato com problema de retina no neonato, retinopatia do neonato, e é um procedimento que tu precisa de horas para conseguir intervir, senão vai ser uma pessoa cega para o resto da vida. E nós fizemos uma força-tarefa com o Cincinato, fomos atrás do laser, atrás do cirurgião que fizesse. Essa criança não podia ser transferida, não tinha suportabilidade, né? E eu me lembro que eu nasci às pressas no Hospital Cristo Redentor com 2,2 kg, né? E um médico me levou para a incubadora lá e hoje eu pude estar aqui. Então, ter podido fazer esse procedimento para que uma pessoa pudesse... Ela nem vai saber no futuro quantos anjos estavam ajudando ela naquela caminhada, né? Mas esses eventos, para mim, foram muito marcantes e me fizeram valer a pena ter caminhado até aqui. Eu não teria conseguido dar um passo, né, se não fosse com a ajuda de todos vocês aqui comigo. Peço desculpas se não citei alguém, porque, enfim, estou muito tomado por emoção. Letícia Queda, que a gente tem alguns projetos juntos também, que está me cobrando, está ali na minha agenda, né? Então tá, pessoal, queria agradecer muito vocês, a Inclusiva, né? A Inclusiva, que é a ONG, né? Que é a ONG protetora do Certa, o Arthur, a Annelise da Inclusiva, né? Estamos chamando as ONGs para montar o Certa Mais em breve, né? A gente teve, né,
o problema da enchente e que momento difícil, né, secretários, vocês estão enfrentando, né? Eu vejo ali o secretário de Canoas, de Porto Alegre, do Estado. Mas o bom marinheiro se revela em águas turbulentas, né? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir atravessar e nós vamos resgatar a nossa cidade, nós vamos resgatar o nosso estado e nós vamos sair bem mais fortes de tudo isso. Muito obrigado a vocês, tá? Eu queria concluir passando um vídeo que foi, a minha parte musical quase ficou de fora, mas eu produzi um videoclipe no roof do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Era a época final da pandemia e a gente estava no coral lá do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e eu produzi esse clipe, né, com o coral, que diz muito da nossa caminhada de agora também, que é a música Dias Melhores do Jota Quest. Eu queria só um pouquinho a paciência de vocês para ver o clipe, né, e depois a gente conclui. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Iremos esperando o dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores amor, melhores em tudo. O dia que seremos para sempre, iremos esperando. Esperando dias melhores.